mas de cara assim, entra assim, aconselhando. Eu fico pensando, olha para você ver, olha, vários conselhos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Então, é melhor ouvir do que ficar falando. Não, e guardar o pé quer dizer guardar a língua, parar de falar demais. Olha você, às vezes uma rixa lá do passado que aconteceu há 50 anos atrás, uma criança de 14 anos vai vinga a morte. Isso é coisa muito triste, gente, né? Aqui está falando assim, ó, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as suas palavras. As nossas palavras têm que ser poucas, meu amado e minha amada. Tem que ser pouco. Nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. O muito falar, né, é terrível. Então devemos aprender a ouvir e falar menos. Oba, voltou aí, beleza. É fulano, né? Aqui está falando assim, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. O tolo sempre fala em excesso. Sempre fala em excesso. Não adianta. O tolo sempre fala em excesso e ele vai falando descompensadamente. Ele vai falando e não adianta nada, né? Nós devemos estar realmente pensando no que falar e tudo, porque não dá, nós temos que estar pensando. E aí, quando fala assim, guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor, é mega importante nós estarmos guardando, como se diz, guarda a boca. Quando entrares na casa do Senhor, é melhor orar, chegar a orar, ler a Bíblia, do que ficar sentada no banco falando mal das outras pessoas. Guarda teu pé quando entrares. Olha, quando Deus fizer algum voto, quando a Deus fizer algum voto, do que votes e não pagues. É melhor você não fazer, tá? Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que vota e não paga. Se você fez um voto, é melhor pagar. Amém? Outra coisa também que está falando aqui, olha, melhor é que não votes do que vote e não pagues. Não consintas que tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque por que razão se Deus iraria contra a tua voz, se de sorte que destruíste as obras das suas mãos? Porque como a multidão dos sonhos, há vaidades assim. Também há muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, por isso atenta, é mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, tanto para o pobre quanto para o rico. O que ama mais o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Tem gente que ama tanto o dinheiro que ele nunca se farta. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Onde a fazenda se multiplica, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicarão também os que comem, que é mais proveitoso, pois tem os seus donos do que os
do que a verem os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer muito, mas afartará do rico e não deixa o dormir. Quanto mais a pessoa tem, menos ela dorme. Ou então nós devemos descansar no Senhor. Então, o rico, quanto mais ele tem, menos ele dorme. Porque tem que dar. E o pobre, né? E o sono é aconselhável por Deus. Que possamos ter boa saúde no nosso sono, em nome de Jesus. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas do que os seus donos guardam para o próprio dono, porque as mesmas riquezas se pendem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Eclesiastes capítulo 5. Como saiu do ventre da sua mãe, assim muito nu voltará. Indo-se como veio, e nada tornará do seu trabalho que possa levar a sua mão. A pessoa, ela saiu nua do ventre da mãe. E se não colocarem roupa nela, ela vai ser enterrada nua. Lógico, é evidente que as pessoas colocam roupa, né? Se não coloca, enche de flor. Mas nós devemos lutar pela riqueza espiritual, pelo galardão, pela vida eterna. Também isso é mal que causa enfermidade. Que infalivelmente, como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidade e cruel furor? Eis aqui o que eu vi uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou, debaixo do sol, todos os dias de sua vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção, você gozar das coisas do seu próprio trabalho. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Esse aqui é Eclesiastes capítulo 5, e está nos orientando aqui, né, para guardar o pé, para não ter apego à riqueza, que aqui está dizendo também que a pessoa, para não fazer voto de tolo. Se você, eu prefiro não fazer voto, gente. Se eu fizer um voto, nós temos que cumprir. É muito perigoso. Às vezes existem igrejas que existem pastores que fazem as pessoas repetir orações por voto, mas isso é muito perigoso. Presta atenção, não fica repetindo todas as palavras que as pessoas falam. Esse é Eclesiastes capítulo 4. O que chamou mais minha atenção aqui foi esse primeiro aqui, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. É melhor a gente ouvir do que ficar com falatório desordenado. Então, esse livro de Eclesiastes é muito bom para a gente repensar cada situação. Ei, deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Deus abençoe cada um.